né, como organização, natureza jurídica. Bom, vamos entrar então nas questões polêmicas. O pastor tem direito trabalhista? O pastor, o exercício dele é estritamente um vínculo espiritual. Portanto, ele não tem direito trabalhista, ele não tem direito a registro na carteira, 13º, férias, né, porque a natureza do trabalho dele, ela não é uma natureza legal, ela não está previsto, né, o tipo de trabalho dele lá no diploma da CLT, especificamente nos artigos 2º e 3º, que diz, né, que para ser empregado tem que ter o trabalho habitual, subordinado, né, e mediante remuneração. Veja, ainda que o pastor ele tenha remuneração, a quem ele é subordinado, já que a atividade dele, né, é espiritual. Agora, essa pergunta é bem oportuna, Silvana, porque o pastor, de fato, ele não tem vínculo empregatício com a igreja, e os tribunais já sacramentaram em decisões a respeito. Mas podemos pensar também na questão do ministro de música, podemos pensar na questão do missionário, mesmo do padre, né, da freira e de outras pessoas que exercem atividades, né, espirituais da igreja. Essas pessoas também não têm direito ao vínculo empregatício. Mesmo Talvez, que elas recebam um salário. mesmo que recebam e que é mais do que justo, né, porque exercem uma atividade. Agora, é muito interessante porque na igreja também há o trabalho voluntário, né, de pessoas que não exercem diretamente esse trabalho espiritual, mas exercem um trabalho, por exemplo, de segurança, uma reforma na igreja. E às vezes esse trabalho voluntário na igreja, há uma linha muito tênue que divide o vínculo de emprego com o voluntariado. Então, um conselho para as igrejas, né, que use um termo de voluntariado, né, e saibam escolher as pessoas certas para exercer esse trabalho voluntariado, porque pode acontecer, né, de haver o vínculo empregatício com essas pessoas. Esses que não têm atividade espiritual, justamente, eles podem. Bom, mas a gente sabe que tem muito pastor por aí processando igreja, né? Eles não estão conseguindo nada, então. Com certeza, as decisões são unânimes, né, porque é uma relação espiritual, né, ultra circunstancial, sobrenatural, né, do pastor em relação à igreja. Não existe subordinação, que é o elemento básico, né, de um vínculo empregatício. Então, como não existe esse elemento, é impossível, né, reconhecer o vínculo empregatício de um líder religioso nessas condições. Bom, vamos entrar numa questão bem polêmica também. Homossexualidade, como é que fica? Chega um casal homossexual e pede que o pastor realize a cerimônia de união, que abençoe o casal. E aí? Correto. Veja, a igreja ela se baseia em princípios que estão estampados na Constituição Federal, né? Ali, principalmente a questão da liberdade religiosa e do Estado laico. Então, veja, se um casal homossexual quer que um pastor faça, esse pastor não vai ser de uma igreja que conhecemos, deverá ser uma igreja de homossexuais, né? Porque na igreja ele de fato não vai fazer esse casamento, não vai ser punido por não fazer. E se esse casal resolver entrar na justiça para exigir que esse pastor faça, como sendo um direito dele, né, não vai ocorrer. Primeiro porque não existe casamento, né, de gay, né, de homossexuais. E em segundo, essa questão do homossexualismo na igreja é uma questão bem patente, bem livre, né? A igreja ela não vai ser processada por negar, né, às vezes um vínculo de trabalho ou por negar uma relação de membro desse homossexual com a igreja, porque os princípios que norteiam a igreja são princípios que estão estampados ali, né, no estatuto da igreja, né, nas doutrinas da igreja. Veja, então, o homossexual ele sabe, então ele não é obrigado a participar da igreja como organização religiosa, né? Mesmo que ele requeira judicialmente, ele não vai conseguir. Bom, mas eu acho que existe assim um sensacionalismo em cima desse tema e grandes discussões e tal. E a gente tem ouvido falar bastante, nessa lei que está para ser aprovada, regularizando, permitindo, aí os pastores serão obrigados. Enfim, explica pra gente o que tem de verdade nisso. A verdade é o seguinte, existe uma lei hoje, de 1989, é a lei do preconceito e da discriminação, a lei 7.716. Existe um projeto que tramita no Congresso, e ele já passou
pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, que é a PL 122 de 2006, da bancada do PT. Esta PL, ela quer criminalizar a questão da homofobia. Isso quer dizer, lá no texto que eles colocaram lá, induzir, né? Induzir, ou usar alguns meios, né? De falar do homossexualismo, é tido como crime. Então veja, um pastor, que ele, na frente da igreja, ou um padre que seja, né, abrir a Bíblia, ele abre num texto, hipoteticamente, vamos imaginar que esta PL tenha sido aprovada, e não foi, porque na verdade ela é uma mordaça, aqueles que querem, né, falar sobre suas doutrinas, não colocar a pessoa, humilhar a pessoa, não, mas expressar aquilo que ela crê, diante daquilo que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Vamos imaginar hipoteticamente que esse líder espiritual abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 18, né, no versículo 22, que condena a relação, onde Deus diz que é abominável, né, a relação de um homem com outro homem. E é interessante que entre esse versículo, o anterior diz que também é abominável aos olhos de Deus alguém que dá uma criança para, né, em sacrifício para um ídolo. Talvez para os nossos dias isso é absurdo, mas naqueles tempos bíblicos existia para Maloque, né? Embora nos nossos dias ocorreu também de boatos a respeito disso. E no versículo seguinte diz que é abominável o homem que tem relação sexual com o animal. Veja, entre esses dois versículos também é abominável a questão do homem com o homem. Veja um líder falando sobre esse texto bíblico. Ele seria punido judicialmente por discriminar ou por induzir o preconceito em relação ao homossexual? Na minha opinião, não. Pelo seguinte, esse líder ele se apoia na doutrina bíblica, é uma doutrina da igreja, né, da organização religiosa, e o Estado ele não pode interferir nessa relação. Lá no artigo 19, inciso 1, que já citei, né, que fala sobre a separação entre o Estado e a igreja, o Estado ele não pode embaraçar o culto. E muito mais do que isso, lá no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, diz que é livre, né, a expressão, a liberdade de crença, né, a liberdade de consciência, a liberdade de culto. Portanto, diante desses diplomas, o homossexual, né, ele não tem direito a uma indenização ou penalizar criminalmente a igreja. Estamos falando hipoteticamente, ainda que essa PL passe pelo Senado. Nosso tempo está acabando, doutor. Olha como passou rápido. Está convidado para voltar para a gente continuar essa discussão. A gente tem 2 minutinhos e eu queria falar de uma outra questão polêmica muito rapidamente. Certo. A questão financeira. A pessoa deu uma oferta, um dízimo, enfim, entregou um dinheiro para a igreja, mas depois ela se sentiu lesada, ela se arrependeu. Ela pode entrar na justiça para reaver o dinheiro? Não. Não, entrar na justiça ela até pode. Mas reaver o dinheiro vai ser muito difícil. Primeiro porque há um estatuto no direito civil que chama de doação. Então ele doou. E qual o fim a que ele doou? Ele doou esse dinheiro para a igreja, né? Para a igreja entidade espiritual, né? Ainda que seja uma organização religiosa. Então veja, ele não terá direito à devolução, primeiramente porque também esse dinheiro que ele doou para a igreja já se dissipou para os fins da igreja, né? Seja social, seja ministerial, seja em termos de despesas com a própria igreja. Então é impossível, a não ser que essa pessoa ela não tinha condições emocionais, psicológicas, né? E se prove isso judicialmente. Comprovado que ela não sabia o que estava fazendo. Justamente, se foi induzida a erro, né? E se provar a fraude daquele que incitou ou incentivou a fazer essa doação. Tá certo, eu conversei hoje com o Dr. Marcos Soler, autor do livro A Igreja e o Direito Brasileiro, que ainda vai render mais conversas aqui neste programa. Doutor, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela presença, foi um programa muito interessante, tenho certeza que todo mundo de casa gostou, a gente lhe agradece. Eu que agradeço, Silvana, obrigado. E fica aí o contato do nosso convidado, telefone 11 2692 2600
e 2692-1414. Também o site advocaciasoler.adv.br. Lá no site tem um link também para mandar e-mail. Se você quiser mais informações sobre o livro, basta entrar em contato. E eu agradeço sempre você de casa que nos recebe todas as tardes. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Principalmente sempre agradeço a sua confiança. A gente sabe que você de casa leva a sério sim o que é dito aqui no Consulta. Por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã não tem consulta, mas na segunda-feira a gente está de volta com mais um tema de saúde. Espero você. Bom fim de semana. Até lá. Tchau, tchau.